Nós estamos numa série de mensagens sobre o crescimento espiritual. We're in a series of messages about Christian growth. E durante as últimas semanas nós aprendemos que o crescimento espiritual não está relacionado ao favor de Deus. And over the last few weeks, we've learned that spiritual growth is not related to God's favor. Que o crescimento espiritual não está vinculado ao tempo. That God's favor is not attached to time. Não está relacionado ao conhecimento que nós temos. It's not attached to any kind of knowledge that we E have. não tem nada a ver com as nossas atividades na igreja. And then it has nothing to do with our activities here in the church. Aprendemos também que o crescimento espiritual é um processo que dura toda a vida. We also learned that spiritual growth is a process that lasts our entire life. E que é o Espírito Santo quem inicia esse processo em nós, And that it's the Holy Spirit that begins this work in us, com o objetivo maior de que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo. with the larger objective that we become closer to Jesus. Nós falamos sobre duas chaves para o crescimento espiritual, que foi a oração e a obediência. We learned about two keys to spiritual growth, which were prayer and obedience. Quando oramos, irmãos, nosso relacionamento com Deus se torna mais real e mais pessoal. When we pray, our relationship with God becomes more real and more personal. Nós somos fortalecidos para lidar com provações e tentações. We're strengthened to be able to deal with our temptations and our Nós trials. conhecemos qual é a vontade de Deus para nós. And we know what God's will is for us. E quando nós conhecemos a vontade de Deus, nosso próximo passo então é obedecer. And when we know what God wills for us, then the next step is to obey it. Quando obedecemos, nós andamos pela fé. When we obey God's word, God's will, we walk by faith. Quando obedecemos, nós geralmente enfrentamos oposição. When we walk by faith, usually we come across temptation. Mas também quando nós obedecemos, milagres acontecem. But also when we obey, miracles happen. Hoje é o último domingo que nós vamos estar falando sobre as chaves para o crescimento espiritual. This is the last Sunday that we're going to be talking about the keys to spiritual growth. E eu gostaria de estar falando sobre o Espírito Santo. And I'd like to talk about the Holy Spirit. Se você quer crescer espiritualmente, If you want to grow spiritually, você precisa da plenitude do Espírito Santo. you need to have the fullness of the Holy Se Spirit. você tem sua Bíblia, abra comigo em Gálatas 5, 16 e 17. If you have your Bible open to Galatians 5, 16 and 17. Se você não tem sua Bíblia hoje, você sente do lado de um crente. If you don't have your Bible today, sit beside a Christian. Nós não temos todas as passagens bíblicas no projetor hoje. We don't have all of the scriptures on the screen tonight. E eu estou pensando que daqui para frente nós não vamos ter mais. And I'm thinking that we're not going to have it anymore. Porque daí força cada um de nós trazemos a nossa Bíblia. Because that forces each one of us to bring our Bibles. Pode ser no seu telefone, no seu iPad, não tem problema. It could be on your telephone, it could be on your iPad, it doesn't matter, but have your scriptures with you. Mas nós esquecemos às vezes, e nós nos acostumamos que vai ter tudo lá, então nós não trazemos a Bíblia mais, não carregamos mais a palavra de Deus. Sometimes we get used to having it up here on the screen, and so we forget it once, and then we get into the habit of forgetting it because it's on the screen anyway. Então você traga a sua Bíblia no domingo que vem se você não trouxe hoje. And so if you didn't bring your Bible today, bring it next Sunday. Gálatas 5, 16 e 17. Galatians 5, 16 and 17. Diz assim: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Ter a plenitude do Espírito, meus irmãos, To have the fullness of the Spirit significa viver uma vida que demonstre os frutos do Espírito Santo. means to live a life that shows the fruits of the Holy Spirit, the fruits of the Spirit. Que demonstre amor, alegria, paz, paciência, That show the love, joy, peace, patience, amabilidade, bondade, fidelidade, kindness, goodness, faithfulness, mansidão e domínio próprio. gentleness and self-control. É quando a presença de Jesus na sua vida é tão visível. The
with the presence of Jesus in your life so visible, que as pessoas querem ficar perto de você e elas desejam o que você tem. that people want to be close to you and they want what you have. Ter a plenitude do Espírito Santo significa ser cheio do Espírito Santo. To have the fullness of the Holy Spirit means to be full of the Holy Spirit. Você já se deparou com alguém que parece que está tão perto de Deus? Have you ever noticed somebody that seems to be so close to God? Quando eles oram, eles parecem que estão conectados com Deus. When they pray, it's as if they're connected to God. A minha sogra é assim. My mother-in-law is like that. Quando ela ora, irmão, pode esperar que dê alguma coisa que Deus vai falar. When she prays, you can better believe that God is going to have something to say. Ela vem dormir na minha casa, passar uns dias aqui. She came to spend a few days at our house. E ela disse assim: quem foi a última pessoa que dormiu no quarto de visitas? And she said, who was the last person that slept in the guest room? Porque Deus me deu um sonho. Because God gave me a Então é dream. assim, sensível ao Espírito Santo. So she's sensitive to the Holy Spirit. São as pessoas que estão conectadas, parecem tão próximas de Deus. They're the people that are connected. They seem so close to God. E aí você talvez se pergunta: And so maybe you ask yourself, por que que eu tenho tantas dificuldades? why do I have so many difficulties? E parece que eles têm mais fé, eles são mais vitoriosos. And it seems like those people have more faith and they're more victorious. A realidade, meus irmãos, The reality é que pode ser que a vida deles seja completamente rendida ao Espírito Santo e a sua não. could be that their life is totally surrendered to the Holy Spirit and yours isn't. Quando nós temos a plenitude do Espírito Santo, When we have the fullness of the Holy nós Spirit, nos rendemos totalmente ao Senhor. we surrender completely to the Lord. Somos liderados não pela nossa natureza pecaminosa, mas pelo Espírito Santo. We're led and guided not by our sinful natures, but by the Holy Spirit. É como se um copo d'água seja o que você tem. Algumas coisas sujas, você vê algumas coisas que não estão muito claras ali. It might be like a glass of water that you have where it seems that dirty stuff is in there and it's not quite as good. Representa a sua vida sem o Espírito Santo, And that might represent your life without the Holy Spirit, ou sem ser cheio do Espírito Santo, rather. or without being full of the Holy Spirit. Quando o Espírito Santo vem, quando temos a plenitude do Espírito Santo, When the Holy Spirit comes and we have His fullness, Ele derruba, Ele derrama sobre esse copo água nova e substitui o que você é pelo que Ele é. He pours His water into your cup and He substitutes your dirtiness for His fullness. Efésios 5, 15 e 18 Ephesians 5, verses 15 to 18. diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, It says, be careful then how you live, que não seja como insensatos, mas como sábios, not as unwise, but as wise, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. making the most of every opportunity because the days are evil. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. No final diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se ser pelo Espírito. And at the end it says, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Quem aqui já ficou bêbado com vinho ou cerveja ou qualquer que seja bebida alcoólica? Levanta a mão. Eu já. Who here has gotten drunk Eu with alcohol or beer or whatever like that? não preciso ficar tímido não, irmão. You don't need to be shy. A minha mão também está aqui porque eu já fiquei um monte de vezes. My hand is up to my mind is You- because I have a lot of time. No? Yes. Como é que nós ficamos quando ficamos bêbados? When we get drunk, As nossas atitudes, as nossas decisões são influenciadas pela bebida. our attitudes and our decisions are influenced by that drink. Nós falamos diferente, We talk differently, andamos diferente, we walk differently, nós agimos diferente, we act differently, pensamos diferente. we think differently. Se você já bebeu um pouquinho, quando a bebida parece que pega, né, chega naquele ponto, você está completamente transformado, não é mais você. When you drunk a little bit, and you get a little bit tipsy, it's
ensina aqui, irmãos, What does the Word of God teach us? é que nós não devemos nos embriagar com vinho, It says that we should not get drunk with wine, mas deixar-nos encher pelo Espírito Santo. but we should allow ourselves to get filled with the Holy Spirit. Quando nós temos a plenitude do Espírito Santo, When we have the fullness of the Holy Spirit, quando somos influenciados pelo Espírito Santo, when we're influenced by the Holy Spirit, nós andamos diferente, we walk differently, nós agimos we diferente, act differently, nós falamos we diferente, talk differently, pensamos diferente, we think irmãos. differently. Isso é o que o Senhor está nos mandando, nos ensinando hoje à noite. And that's what God is teaching us Se tonight. nós quisermos crescer espiritualmente, If we want to grow spiritually, precisamos estar debaixo da influência do Espírito Santo, we need to be beneath the influence of the Holy ser Spirit. cheios do Espírito Santo. Be full of the Holy Spirit. Eu gostaria de falar de algumas características hoje à noite I'd like to talk about a few characteristics sobre a plenitude do Espírito Santo. about the fullness of the A Spirit. primeira é que a plenitude do Espírito Santo nos dá esperança em meio ao desespero. The first is that the fullness of the Holy Spirit gives us hope in the midst of desperation. Abre lá comigo em Romanos 15, 13. A gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Open to Romans 15, 13. 15:13. We're going to be looking at a lot of scriptures tonight. Romanos 15, 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. So Romans 15:13 says, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Nós somos cercados por pessoas que têm pouca esperança, irmãos. We're surrounded by people that have no hope, or just a little bit of hope. Eu não sei você, mas eu estou cercado de pessoas que toda vez que conversa demonstram uma falta de esperança. I don't know about you, but I'm surrounded by people that every time we talk, they show that they don't have any hope. E a causa dessa falta de esperança And the cause of this lack of hope é porque as pessoas têm colocado suas esperanças em tudo menos em Deus. is because people have put their hope in everything except for in God. Se você coloca as suas esperanças em pessoas, If you put your hope in people, pode saber, irmãos, que a sua esperança é limitada. you might as well know that your hope is Se limited. você acha que todos os problemas vão ser resolvidos por causa dos contatos que você tem, If you think that all of your problems are going to be resolved because of the contacts that you have, posso te dizer que você vai se desapontar. I can tell you right now that you're going to be disappointed. Quando eu saí para missões, When I went on the mission field, eu precisava levantar sustento. I needed to raise funds. Imagina para quem eu fui primeiro. Imagine who I went to first. Porque os irmãozinhos que tinham mais dinheiro dentro da igreja. Because what? Fui para os irmãos que tinham mais dinheiro I dentro went to da the igreja. people in church that had the most money. Eu sabia que ir para missões em tempo integral eu ia precisar de alguém me manter no campo. I knew that to go into full-time missions, I would need somebody to support me while I was there. Então, irmãos, eu consegui umas 3 pessoas que disseram que iam me sustentar com uma quantidade boa de dinheiro. So I managed to find about 3 people who said that they would support me with a good quantity of money. Saí para o campo achando que estava tudo certo. I went to the field thinking that everything was right. Quando deu 2 meses, um dia mais pessoas disseram, After 2 months, one of those people said they couldn't do it anymore. mais um mês outra pessoa parou de me sustentar. Another month went by and another person dropped their E a minha support. esperança que estava colocada então nas pessoas precisou ser voltada para Deus. And my hope, which had been placed in people, had to return to being in God. Quando temos a plenitude do Espírito Santo, Ele nos dá esperança em meio ao desespero. When we have the fullness of the Spirit, He gives us hope in the middle of our Se desperation. colocamos nossa esperança no dinheiro, irmãos, ou no nosso trabalho, If we put our hope in money or in our work, ou se a nossa esperança está nas circunstâncias, or if our hope is in our eu circumstances, quero te dizer que a sua esperança é limitada. I want to tell you that your hope is E limited. que muito provavelmente você vai se decepcionar. And probably you will become disillusioned. Muito provavelmente você vai perceber de que tudo que você imaginou que alguém podia te dar,
militar era completamente errado. And most likely you're going to realize that everything that you thought and everything you thought somebody was going to give you is totally wrong. Mas se esperamos no Senhor, But if we wait on the Lord, se colocamos a nossa esperança no Senhor, put our hope in God, Ele nos encherá através do poder do Espírito Santo. He will fill us through His Holy Spirit. Se você está, talvez, com medo, cheio de problemas e de preocupações, If you're afraid, full of problems and worries, hoje à noite eu gostaria de convidar você para colocar a sua esperança em Deus. then tonight I'd like to tell you to put your hope in God. Coloque a sua esperança em Deus mais uma vez, irmão. Put your hope in God one more E time. deixe com que Ele transborde a sua vida de alegria. And let Him make your life overflow with Que o joy. Senhor possa renovar a sua esperança hoje à noite. The Lord can renew your hope tonight. Eu não sei quantas vezes você já tentou. I don't know how many times you've already tried. Eu não sei quantas vezes você já chegou quase a alcançar e precisou começar novamente. I don't know how many times you almost got there and then had to start all over again. Mas eu sei que o Senhor quer renovar a nossa esperança hoje à noite. But I know that God wants to renew our hope tonight. E a plenitude do Espírito Santo nos dá esperança em meio a situações The adversas. fullness of the Holy Spirit gives us hope in the middle of our desperation. A plenitude do Espírito Santo nos dá poder para compartilhar Cristo. The fullness of the Holy Spirit gives us power to share Christ. Vamos lá para 1 Coríntios 2, 4 e 5. Let's open to 1 Corinthians 2, verses 4 and 5. 1 Coríntios 2, 4 e 5. 1 Corinthians 2, verses 4 and 5. Diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. Mais uma vez, irmãos, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. One more time. I'm sorry. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, Mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. but with the demonstration of the Spirit's power. Deus é quem te capacita. It's God that makes you capable. Deus é quem te dá as palavras que você precisa. It's God who gives you the words that you need to say. E irmãos, eu posso te dizer uma coisa com toda a sinceridade. I want to tell you something with all sincerity. Se não fosse o poder do Espírito Santo, If it were not for the power of the Holy Spirit, não estaria aqui hoje à noite. I would not be here tonight. Deus é quem me capacita e usa as minhas palavras God is the one who makes me capable and uses my words, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. so that the Holy Spirit can speak to your heart. É o poder do Espírito Santo que nos capacita a comunicar a mensagem do Evangelho. It's the power of the Holy Spirit that gives us a capability to share the word of Christ. Talvez você não se sinta qualificado o bastante. Maybe you don't feel like you're qualified enough. Talvez você pense, não conheço a Bíblia o suficiente para falar de Maybe Jesus. you think you don't know the Bible well enough to speak about Jesus. E eu posso dizer para você hoje à noite, eu sei exatamente como você se sente. And I can tell you tonight, I know exactly how you're feeling. Saí uma vez com um grupo de missionários para fazer evangelismo em Campos do Jordão. I went out one time to do evangelism with a group of missionaries in Campos do Jordão. A primeira vez que eu saí para fazer evangelismo, It was the first time I ever went out to do e evangelism. nós dividimos em alguns grupos. We divided into some groups. Então colocaram mais ou menos 3 pessoas ou 4 pessoas juntos. So they put 3 or 4 people together. Colocaram uma pessoa que tinha experiência e 3 pessoas que não tinham experiência. So they put one person who had experience and 3 people who didn't. Então essa pessoa que tinha experiência, saímos na rua e ela ia demonstrar então, ou nos exemplificar como falar de Jesus. So the person that had experience was going to take us out to the street and show us how to share Christ. Fazia 1, 2, 3 vezes e depois era a nossa vez. And she would do it
2 or 3 times, and then it would be our turn. E eu sabia, irmão, que era a coisa mais difícil que tinha para fazer. And I knew it was the hardest thing in the world to do. Para mim foi a maior dificuldade para abordar alguém e começar a falar de Jesus. For me, it was the hardest thing to go up to somebody and speak about Jesus. Mas eu aprendi durante aquele tempo But I learned during that time period que o Espírito Santo de Deus nos capacita a falar de Jesus de maneira ousada. that the Holy Spirit makes us able to share the word of Christ boldly. Então, se você abrir a sua boca, So if you open your mouth, o Senhor vai te dar as palavras que você precisa para falar de the Lord Jesus. will give you the words that you need to speak. Se você se fizer disponível ao Senhor, If you make yourself available to Him, Ele vai usar você, irmãos. He will use you. Eu não tenho todas as palavras e todo o conhecimento teológico, I don't have all the words and all the theological knowledge. mas eu sei que quando eu falo, o Senhor, através do Espírito Santo, usa a minha vida para comunicar a sua palavra. But I know that the Lord gives me His words to speak His word. Terceiro, a plenitude do Espírito Santo nos dá forças para superar nossas fraquezas. Thirdly, the fullness of the Holy Spirit gives us strength to win over our weaknesses. Abra lá comigo em Romanos 8:26. Open to Romans 8:26. Se vocês estão quietos assim, é porque vocês estão entendendo tudo ou porque não estão entendendo nada. If you're quiet like this, it means you're not understanding anything or you're understanding everything. Então vamos tentar de novo. Se você está entendendo tudo, diz amém. So let's try it again. If you're understanding everything, say amen. Glória a Deus. Se você não está entendendo nada, depois a gente conversa. If you're not understanding anything, we'll talk after the meeting. Você pode vir falar comigo e a gente conversa depois. You can come and talk to me afterwards. Romanos 8:26. Romans 8:26. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray, what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings that words cannot express. Quando somos cheios, quando temos a plenitude do Espírito Santo, When we're full of the Holy Spirit, Ele nos dá forças para superar as nossas fraquezas. He gives us strength to conquer, to win out over our Eu problems. gostaria de dizer para você hoje à noite I'd like to say to you tonight que você não precisa ficar tentando com suas próprias forças. that you don't need to keep trying with your own Que strength. você não precisa ficar lutando desesperadamente tentando fazer. You don't need to sit there fighting with yourself trying to do it. A palavra de Deus nos promete The Word of God promises us que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. that the Holy Spirit helps us in our O weakness. que você precisa fazer, irmão, What you need to do é pedir que Ele te ajude is ask Him to help you e submeter a sua vontade à vontade dEle. and then submit your will to His will. É como se eu estava na base da Jocum, logo na primeira semana precisamos cavar alguns buracos na estrada. It's like the first week I was with YWAM, with the mission. We had to dig some holes in the road. E para mim, cresci no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, fui para o interior. And for me, I grew up in the city of São Paulo, and then I went to the interior. Nunca tinha pegado na enxada na minha mão, na minha vida. I'd never picked up a shovel in my life. Então, irmãos, temos que capinar e tem que fazer os buracos para poder botar terra para melhorar a estrada. So there we were weeding and digging and trying to make the road even, to make a nice road. Final do dia, todo mundo cansado, super cansado, com as mãos cheias de calo. At the end of the day, we were all so tired and our hands were full of blisters. E a gente olhou e parece que tudo que a gente passou o dia inteirinho não fizemos quase nada do que precisava ser feito. And then we looked at what we had done. It looked like we didn't do anything compared to everything that had to get done. Daí o líder da base teve uma ideia, And then the leader of that base, he had an idea que devia ter tido antes de ter me dado a enxada. that he should have told you something. Ele before devia he ter did it. tido a ideia antes de ter me dado a enxada. Oh,
he should have had the idea before he gave him the shovel. Falou então com a prefeitura da cidade, mandaram um caminhão e eles tiraram toda a terra e arrumaram a estrada. He should have gone to the city hall and asked the city hall to send a truck or a tractor to do all that. E foi isso que ele fez. Então chamou o pessoal, eles vieram e fizeram o que precisava ser feito na estrada. So that's what they did. They had the city do it for them. Irmãos, nós precisamos olhar e entender o Espírito Santo dessa forma. And we need to look and understand the Holy Spirit. Você pode colocar de lado a enxada. You can put your shovel down. Não precisa ficar se esforçando loucamente para conseguir vencer. You don't need to be working so hard at it to try Senhor Deus já enviou o Espírito Santo para interceder, para nos levar durante a nossa fraqueza, irmãos. The Lord already sent the Holy Spirit to intercede for us and prepare the way. O Espírito Santo nos dá forças para superar nossas The Holy fraquezas. Spirit gives us the strength Se vocês to conquer our weaknesses. Se você está talvez cheio de preocupação quanto à educação dos seus filhos, peça ao Senhor para que te dê sabedoria. If you're really concerned about how you're raising your children, ask the Lord for wisdom. Se o seu casamento precisa de uma nova direção, peça ao Espírito Santo que te dê forças para superar esse momento. If your marriage is needing a new direction, ask the Holy Spirit to give you the strength to deal with the situation. Meu casamento foi uma história bastante interessante, mas nós saímos dos Estados Unidos para a nossa lua de mel para o Brasil. Our wedding, our early years of marriage were interesting. We left the United States and went to Brazil. E nós fomos somente pensando que era para ir para a lua de mel e as coisas todas mudaram. And we thought we were just going for our honeymoon, but things changed. Meu visto foi, minha entrada foi negada e eu fui enviado de volta ao Brasil. I wasn't allowed to come in, and I was sent back to Brazil. Minha esposa veio sozinha para os Estados Unidos, foi para a festa de casamento sozinha. My wife came here by herself and went to a wedding reception alone. Despediu de todo mundo e mudou-se para São Paulo. Said goodbye to everybody and moved to São Paulo. Isabela nasceu em Goiânia, mudou-se para os Estados Unidos com 2 anos de idade. Isabella was born in Goiânia and moved to the United States when she was just 2 years Toda a old. vida da Isabela ela passou aqui nos Estados Unidos. Her entire life was spent here in the United States. Então, 2 semanas depois de casada, ela se encontra na cidade de São Paulo, 18 milhões de habitantes. So 2 weeks after she was married, she found herself in São Paulo, the capital city, with 18 million people. E quem é casado sabe que o primeiro ano de casado é o mais difícil. And anybody that's married knows that first year of marriage is the most difficult O one. segundo é o mais difícil. Não, o primeiro é muito difícil. The first is very difficult. E nós já tínhamos todo o ajuste para fazer por estarmos então casados. And we had all of that adjustment to make just because we were married. E em cima disso, nós estávamos morando no Brasil, onde era um país completamente estranho para minha esposa. And on top of that, we were living in Brazil, which was a completely foreign country to my wife. Irmãos, nós tivemos bastante dificuldade no nosso primeiro ano de casados. And that first year of marriage was really difficult for us. Nós estávamos orando e perguntando ao Senhor, será que nós fizemos a decisão certa? And we were praying and asking the Lord, do you suppose we made the right decision? Irmão, eu tenho que ser muito sincero com vocês. Eu pensei muitas vezes em desistir de tudo. And I'll be very honest with you. I thought many times of just giving up on everything. Eu pensei que nós não íamos sobreviver. I thought we wouldn't survive. Quando foi tempo de voltar para cá, para os Estados Unidos, que eu consegui o meu visto, When I finally got my visa and it was time to come back to the States, a minha ideia era mandar a Isabela e nunca mais voltar para cá. my idea was to send Isabella ahead and never again come here. Mas um dia nós sentamos juntos. But one day we sat down together E nós pedimos ao Espírito Santo que transformasse o nosso casamento, irmãos. and we asked the Holy Spirit to transform our wedding. our E se não marriage. fosse o Espírito Santo de Jesus, se não fosse o Espírito Santo de Deus, And if it weren't for the Holy Spirit of God, eu acho que nós não estávamos mais casados. I don't know if we'd still be O married. Espírito Santo de Deus nos dá forças para superar as nossas fraquezas. The Holy Spirit of God gives us the strength to conquer our weaknesses. Por último, a plenitude do Espírito Santo nos dá sabedoria para andar segundo a vontade de Deus.
And finally, the fullness of the Holy Spirit gives us wisdom to walk according to God's will. Ter a plenitude do Espírito Santo significa ser movido pelo Espírito Santo. To be full of the Holy Spirit means to be moved by the Holy Spirit. Se você está em uma situação que não sabe o que fazer ou que direção tomar, if you're in a situation where you don't know where to go or what kind of decision to make, ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria para as suas decisões. pray to the Lord and ask the Holy Spirit to give you wisdom to help you make O those Espírito Santo vai ser o teu guia e te capacitará a andar segundo a vontade de Deus. The Holy Spirit will be your guide, and He will make you capable to walk according to His will. Ele vai te liderar passo a passo. He will guide you step by step. E irmãos, pode ter certeza de que quando vocês têm a plenitude do Espírito Santo, And you can be sure that when you have the fullness of the Holy Spirit, você não será mais levado a agir pelos seus desejos, you will not be carried away to act according to your own mas wishes, pelo Espírito Santo de but Deus. by God's Holy Spirit. João 14:26 John 14:26. diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Quando você estiver sem saber o que fazer, When you don't have any idea what to do, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê direção, que fale ao seu coração. ask God's Holy Spirit to speak to your heart and give you direction. To speak to your heart. Gostaria que você fechasse os seus olhos. I'd like you to close your eyes. Nós já vamos encerrar. We're going to close now. Mas eu queria que você ouvisse o Senhor agora. But I want you to listen to the Lord now. Se você quiser crescer espiritualmente, If you want to grow spiritually, você precisa da plenitude do Espírito Santo. you need the Holy Spirit's fullness. E essas disciplinas espirituais que nós compartilhamos, And these spiritual disciplines that we share, oração, obediência, ser cheio do Espírito Santo, prayer, obedience, being full of the Holy Spirit, viver na dependência do Espírito Santo, não são fáceis. they're not easy. Mas como qualquer atleta que quer alcançar uma nova marca, um novo tempo no seu treinamento, But like any athlete that wants to reach a new goal, a new mark in his training, precisa de disciplina, he needs discipline. precisa de perseverança. He needs perseverance. Você está tentando mudar o seu hábito alimentar ou fazer exercício depois de um tempão sem fazer. If you're trying to change your diet or change your habits after a long time of doing it the wrong way. Primeira vez que você vai para a academia, irmão, no segundo dia você não quer aparecer lá nunca mais. After the first time you go to the gym, you never want to go back again. Todas as partes do seu corpo doem. All of the parts of your body are hurting. Mas quanto mais você continua indo, But the more you keep going, mais o seu corpo se acostuma e você fica mais forte. the more your body gets used to it and it becomes stronger. Seus músculos ficam mais fortes. Your muscles become stronger. Da mesma forma, irmão, eu quero convidar você a praticar. In the same way, I want to encourage you to practice. Uma vida de oração, To practice a life of prayer. obediência ao Senhor. Practice a life of obedience to the Lord. Eu creio
a level of spiritual intimacy with Him even deeper. Mas nós precisamos aplicar esses princípios da palavra de Deus nas nossas vidas. But we need to apply these principles into our lives. Irmão, passar na frente da academia, se você está querendo perder peso, não vai te fazer perder peso. If you're wanting to lose weight, just walking in front of the gym is not going to help you lose that weight. Carregar tua Bíblia para a igreja, vir todos os domingos, Carrying your Bible to church every Sunday não necessariamente te farão crescer espiritualmente, irmão. will not necessarily help you to grow spiritually. Mas você precisa praticar. But you need to Eu practice. gostaria de convidar você a fazer esse compromisso hoje à noite. I would like to invite you to make this commitment to God tonight. Você vai ter a oportunidade durante esta próxima canção, se você quiser. You'll have the opportunity during this next song, if you want to, Se você quiser fazer um compromisso com o Senhor, de dizer, Senhor, eu quero viver diferente. if you want to make a commitment to the Lord and say, Lord, I want this, I want to live Eu differently. quero viver uma vida em obediência ao Senhor. I want to live a life in obedience to the Lord. Quero estar sensível para ouvir o Seu Espírito Santo, ser cheio do Seu Espírito Santo. I want to be sensitive to hear the Holy Spirit, to be full of the Holy Spirit, Estar pronto para te obedecer e te buscar em oração. to be ready to obey you and to seek you in prayer.